de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 26. A advertência de Mrs. Gardiner a Elizabeth foi feita sem demora e em tom de grande afabilidade na primeira oportunidade favorável que se lhe ofereceu para falar a sós com ela. Após ter-lhe dito sinceramente o que pensava, prosseguiu do seguinte modo: És uma moça suficientemente sensata, Lizzie, para não te apaixonares só porque te previnem contra tal. E é essa a razão porque não receio falar-te tão abertamente sobre o assunto. Gostaria, seriamente, que tomasses cuidado. Não te envolvas, nem lhe dês a ele ocasião de se envolver em um afeto que a falta de meios de fortuna tornaria imprudente. Nada tenho contra ele. Trata-se de um jovem muito atraente e agradável, e se ele tivesse a fortuna que lhe estava destinada, não poderias escolher melhor. Porém, como não é esse o caso, não te deixes arrastar pela fantasia. Fiques a cabeça no lugar, e todos esperamos que faças bom uso dela. Estou certa de que teu pai conta com a tua firmeza e a tua prudência. Evita desiludi-lo. Minha querida tia, trata-se, na verdade, de um assunto sério. Sim, e espero convencer-te a portares-te à altura dele. Bom, nesse caso, não terá de que se afligir. Olharei por mim e por Mr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim se eu o puder evitar. Elizabeth, agora não estás a falar a sério. Perdoe-me. Vou tentar de novo. De momento, não estou apaixonada por Mr. Wickham. Não, é certo que não estou. Contudo, ele é, sem dúvida alguma, o homem mais simpático que encontrei em minha vida. E, caso ele se interesse verdadeiramente a mim, creio que será preferível ele não se apaixonar. Oh, aquele detestável Mr. Darcy! A opinião de meu pai tem para mim inestimável valor e sentir-me-ia desgraçada se o traísse. Meu pai, porém, simpatiza com Mr. Wickham. Em resumo, minha querida tia, custar-me-ia bastante me tornar motivo de infelicidade para algum de vós. Mas, se diariamente assistimos ao enlace de jovens cuja falta de fortuna raramente os impede de unir os seus destinos, como poderei eu, uma vez tentada, prometer ser mais sensata que eles? Ou como poderei saber qual a sensatez em resistir? A única coisa que lhe posso prometer é não ter pressa. Não terei pressa em considerar-me o principal objeto a seus olhos. Quando em sua companhia, nada desejarei. Enfim, farei o melhor que puder. Talvez também não fosse má ideia dissuadi-lo de vir aqui tantas vezes.
Pelo menos, não deverias lembrar tua mãe de convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth, com um sorriso malicioso. Tem razão, será mais sensato evitá-lo. Mas não julgue que ele tem passado aqui os dias. É por causa da senhora que ele tem sido convidado com tanta frequência no decorrer desta semana. Sabe como é minha mãe e o que ela pensa da necessidade de um entretenimento constante para os amigos. Mas, sinceramente, e por minha honra, tentarei proceder da maneira que achar mais conveniente. E agora, espero tê-la satisfeito. A tia assegurou-a de sua inteira satisfação e as duas separaram-se após Elizabeth ter-lhe agradecido a amabilidade de sua atitude, exemplo maravilhoso de um conselho referente a esse tipo de assunto ser aceito sem ressentimento. Mr. Collins regressou a Hertfordshire pouco depois de os Gardiner e Jane haverem partido. Mas, como vinha para se instalar em casa dos Lucas, sua chegada não trouxe grande inconveniente para Mrs. Bennet. O casamento dele estava próximo, mas ela já estava, por fim, suficientemente resignada a ponto de o considerar inevitável e repetidas vezes proferir, em um tom azedo, que lhes desejava muitas felicidades. Quinta-feira era o dia da cerimônia e na quarta-feira Miss Lucas fez sua visita de despedida e quando ela se ergueu para partir, Elizabeth, envergonhada pela atitude pouco graciosa e relutante de sua mãe e profundamente comovida, acompanhou-a à porta. Quando desciam juntas as escadas, Charlotte disse-lhe: Espero que me escrevas com frequência, Elisa. Disso podes estar certa. Tenho outro favor a pedir-te. Virás um dia visitar-me? Teremos inúmeras oportunidades de nos ver aqui em Hertfordshire, creio. Não sairei de Kent tão cedo. Promete-me que virás a Hunsford. Elizabeth não podia recusar, embora não antevisse a visita com prazer. Meu pai e Maria irão me visitar em março, acrescentou Charlotte, e espero que consintas em acompanhá-los. Acredita, Elisa, que serás para mim tão bem-vinda como qualquer deles. Realizado o casamento, os noivos partiram logo em seguida para Kent, e o acontecimento foi amplamente discutido e comentado por todos, como é habitual. Elizabeth em breve teve notícias da amiga, e entre elas estabeleceu-se uma correspondência tão regular e frequente como outrora, embora não tão franca, pois isso seria impossível. Elizabeth nunca se dirigia a ela sem que sentisse um vazio dentro de si, pois havia cessado aquele conforto da intimidade, e embora estivesse decidida a não faltar com as suas cartas, fazia-o mais por aquilo que entre elas existira do que pelo que agora existia. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com uma certa ansiedade,
explicada apenas pela curiosidade em saber como ela falaria de seu novo lar, o que achara de Lady Catherine e até que ponto ousaria pronunciar-se sobre sua própria felicidade. Embora, uma vez lidas as cartas, Elizabeth sentisse que Charlotte se exprimia em todos os aspectos exatamente como ela o teria previsto. O tom era animado, dizia-se rodeada de todas as comodidades e nada mencionava que não fosse digno de seu louvor. A casa, a mobília, a vizinhança e as estradas, tudo lhe agradava. E a atitude de Lady Catherine era afável e cortês. Não passava, afinal, da própria descrição de Mr. Collins, de Hunsford e Rosings, adequadamente suavizada. E Elizabeth percebeu que teria de esperar por sua visita se quisesse saber o resto. Jane escrevera algumas linhas à irmã para lhe anunciar sua chegada a Londres. E quando ela lhe tornou a escrever, Elizabeth esperou que ela já lhe pudesse dizer algo sobre os Bingley. A segunda carta, porém, não correspondeu à sua impaciência. Fazia uma semana que Jane se encontrava na capital sem que Caroline tivesse ainda dado qualquer sinal de vida. Essa atitude, contudo, a irmã atribuía ao fato de sua última carta dirigida de Longbourn à amiga se ter provavelmente perdido. Minha tia, continuava ela, pretende ir amanhã para aqueles lados da cidade e eu aproveitarei a oportunidade para uma visita a Grosvenor Street. Após a visita em que estivera com Miss Bingley, ela tornou a escrever. Não achei Caroline muito bem disposta, mas mostrou-se bastante contente por me ver e queixou-se de não a ter avisado de minha vinda a Londres. Afinal, eu tinha razão, pois ela nunca chegou a receber aquela minha carta. Perguntei-lhe pelo irmão, naturalmente. Respondeu-me que ele estava de perfeita saúde, mas tão ocupado com Mr. Darcy que raramente lhe punham a vista em cima. Percebi que esperavam Miss Darcy para jantar. Gostaria de a ter visto. Minha visita não durou muito tempo, pois Caroline e Mrs. Hurst preparavam-se para sair. Creio que, em breve, as verei aqui. Elizabeth contemplou a carta, profundamente desanimada. Estava convencida de que só por um acaso Mr. Bingley viria a saber da presença da irmã na capital. 4 semanas se passaram sem que Jane soubesse alguma coisa dele. Tentou persuadir-se de que não o lastimava, mas não poderia continuar a iludir-se sobre o desinteresse de Miss Bingley. Após ter, durante 15 dias, permanecido todas as manhãs em casa e em cada manhã ter inventado uma nova desculpa para o fazer, a amiga dignou-se, finalmente, retribuir-lhe a visita. Porém, o pouco tempo que condescendeu em ficar e, sobretudo, a alteração de seus modos, tiraram qualquer dúvida de Jane. A carta que pela ocasião escreveu à irmã demonstra o que ela sentiu.
Minha querida Lidsey, sei que serás incapaz de uma atitude de triunfo quando te confessar que estava inteiramente iludida a respeito da estima de Miss Bingley por mim. Contudo, minha querida irmã, se bem que o que aconteceu te venha dar razão, não me julgues obstinada ao continuar a afirmar que, perante o comportamento dela no decorrer da nossa amizade, minha fé era tão justificada quanto a tua reserva. Não entendo qual o intuito dela ao alimentar uma certa intimidade comigo, mas se as mesmas circunstâncias voltassem a repetir-se, estou certa de que me deixaria de novo iludir. Caroline só ontem me retribuiu a visita e até lá não recebi de sua parte uma palavra sequer. Quando finalmente apareceu, tornou bem evidente que não tinha prazer algum nisso. Deu uma desculpa ligeira e formal por não me ter visitado mais cedo. Nada disse quanto a desejar ver-me de novo e comportou-se de modo tão estranho e diferente que, quando ela saiu, eu estava perfeitamente decidida a não continuar como sua amiga. Tenho pena dela, mas não posso deixar de a censurar. No começo, fez muito por mim. Posso, sem receio, afirmar que todas as iniciativas para uma maior intimidade partiram sempre dela. Contudo, lastimo-a, pois deve sentir que agiu mal e porque estou certa de que foi sua ansiedade pelo irmão que lhe inspirou tal atitude. Não será necessário alongar-me no assunto. E, embora nós saibamos que tal ansiedade é absolutamente descabida, uma vez que ela a sente, vejo facilmente justificado seu comportamento para comigo. Além disso, o irmão devota-lhe tal ternura que qualquer que seja a ansiedade dela a seu respeito, é sempre norteada por sentimentos naturais e sãos. Não deixo, contudo, de estranhar que, precisamente agora, alimente tais receios, pois se ele tivesse algum interesse por mim, há muito tempo que nos teríamos encontrado. Creio que ele sabe de minha presença na capital, pois foi, pelo menos, o que da conversa dela deduzi. Porém, por sua maneira de falar, fiquei também com a impressão de que ela tentava persuadir-se a si própria de que o irmão se interessava realmente por Miss Darcy. Não compreendo. Se não receasse alguma precipitação ou crueldade em meu juízo, sentir-me-ia tentada a dizer que existe, em tudo isso, uma forte aparência de duplicidade. Enfim, tentarei banir de meu pensamento tudo o que me entristece e pensar naquilo que me fará verdadeiramente feliz, ou seja, na tua afeição e na infatigável bondade de meus queridos tios. Não tardes em escrever-me. Miss Bingley
falou em nunca mais voltarem a Netherfield e tencionarem desistir da casa. Mas, por ora, ainda nada é certo. Seria preferível nada dizeres sobre isso em casa. Alegra-me que tenhas recebido notícias tão agradáveis dos nossos amigos em Hunsford. Por que não acompanhas Sir William e Maria? Estou certa de que acabarias por gostar. A tua, etc. A carta entristeceu Elizabeth, mas em breve teve a consolação de pensar que Jane não continuaria sendo ludibriada, pelo menos pela irmã de Bingley. Quanto ao irmão, tinha ruído toda a expectativa que ela criara em torno dele. Não desejava sequer que ele tentasse retomar com Jane. Quanto mais analisava o caráter dele, tanto maior era seu desânimo. E, como punição para ele, assim como possível vantagem para Jane, esperava que em breve ele se casasse com a irmã de Mr. Darcy, pois, segundo Mr. Wickham, ela depressa o faria lastimar o que ele desdenhara. Mrs. Gardiner, entretanto, escrevera a Elizabeth, lembrando-a de sua promessa referente àquele cavalheiro e pedindo-lhe notícias, ao que Elizabeth prontamente acedeu, embora elas fossem motivo de maior regozijo para a tia do que para ela própria. Sua aparente inclinação acalmara. As suas atenções tinham cessado, e ele era agora o admirador de uma outra. Elizabeth era suficientemente perspicaz para constatar tal fato. E ao observá-lo e escrever sobre ele, fazia-o sem grande mágoa. Seu coração tinha sido ligeiramente afetado apenas, e sua vaidade comprazia-se em acreditar que seria ela eleita, tivesse a fortuna permitido. O súbito recebimento de 10.000 libras constituía o principal encanto da jovem junto que ele presentemente cortejava. Mas Elizabeth, menos sagaz neste caso do que no de Charlotte, não lhe criticou o desejo de independência. Pelo contrário, nada poderia ter decorrido mais naturalmente. E tendo-lhe sido dado supor que representava para ele um doloroso esforço renunciar a ela, Elizabeth, por seu lado, prontificou-se a aceitar tal atitude como uma medida sensata e desejável para ambos. E, muito sinceramente, desejou-lhe felicidade. De tudo isso, Mrs. Gardiner foi informada, e após o relato das circunstâncias, ela continuou. Estou agora convencida, querida tia, de que não cheguei a estar verdadeiramente apaixonada, pois, se acaso eu tivesse experimentado essa pura e elevada paixão, a estas horas não suportaria sequer ouvir mencionar seu nome e iria desejar-lhe todo o mal. Ora, ocorre que não só meus sentimentos por ele são extremamente cordiais, como nada tenho contra Miss King. Não sinto em mim nenhum ódio por ela, nem má vontade,
tampouco que me impeça de ver nela uma boa moça. Nunca poderia ter se tratado de amor. Minha cautela foi providencial. E, embora eu me tivesse, de certo, tornado em um objeto de maior interesse aos olhos dos outros, estivesse eu perdidamente apaixonada por ele, não posso dizer que lastime minha relativa insignificância. A importância é, por vezes, adquirida a elevado preço. Kitty e Lídia sentiram-se mais do que eu própria por sua deserção. Elas pouco conhecem do mundo e ainda não estão preparadas para admitir a mortificante ideia de que um jovem belo necessita tanto de um pecúlio para viver como qualquer outro. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!